Olá, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre gramática. Vamos falar sobre uso de vírgula. Essa tem sido uma dúvida de muitos estudantes. Qual o momento certo de usar uma vírgula dentro de uma frase? A gente vai bater um papinho hoje, eu espero elucidar as dúvidas de vocês, ok? Bora lá? Bom, primeiramente é preciso que a gente saiba que existem algumas regras, como tudo na língua portuguesa, né? Existem algumas regras que vão nos nortear para que a gente possa usar as vírgulas dentro das frases. A primeira regra é que a vírgula ela é usada para separar elementos que podem ser listados, elencados sequencialmente, tá? E também para separar elementos com a mesma função sintática. Vamos ver como é que fica isso com um exemplo? Olha só. Maria comprou uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta. Acho que ela ficou rica. Aqui eu tenho uma lista, né? Foi elencando os objetos, né? Que a Maria comprou. Então, notem que apenas a vírgula vai marcando para que essa sequência prossiga. Então, Maria comprou uma casa, comprou um carro, comprou uma moto e uma bicicleta. Então, aqui eu pontuei, né, com vírgulas, para dividir, né, essa lista de objetos que foram comprados. E se a gente perceber esses elementos, né, esses termos que foram aqui separados, isolados por vírgula, eles têm a mesma função sintática, né? São substantivos, né? Tem o substantivo casa, substantivo carro, substantivo moto, substantivo bicicleta. Então, aqui nesse caso, a vírgula foi usada de forma corretamente, bonitinha, de acordo com essa primeira regra. Agora, como nem tudo pode ser perfeito e toda regra tem a sua exceção, existe aqui uma exceção, tá? Se esses termos, mesmo que eles exerçam a mesma função sintática, mas eles forem unidos, né, eles estiverem ligados pelas conjunções e, nem e ou, a gente não vai usar a vírgula, a não ser que essas conjunções elas se repitam, ou seja, elas se dupliquem. Vamos ver como é que fica com um exemplo. Olha só, Maria comprou uma casa, um carro, uma moto e uma bicicleta. Então, aqui nesse caso, entre moto e bicicleta, eu não posso usar a vírgula, porque tem aqui essa conjunção aditiva e. Então, na presença dessa conjunção e, ou da conjunção nem, ou da conjunção ou, eu não posso usar vírgula, a não ser que esses termos se repitam, ok? Vamos ver então como que fica se eu repetir, tá, esses termos. Maria comprou uma casa, e um carro, e uma moto, e uma bicicleta. Notem quantas vezes eu repeti aqui essa conjunção aditiva e. Então, por isso, eu posso isolar, separar cada um desses substantivos por vírgula, tá? Porque eu estou usando aqui repetidamente a conjunção e. Aí, nesse caso, eu vou usar vírgula, ok? Bora lá? Vamos ver outra regra. A segunda regra é que a vírgula ela é usada para separar ou para isolar aposto e vocativo. Vamos lembrar um pouquinho. O que é um aposto? Aposto é tudo aquilo que vem no meio de uma frase, fazendo ali a função de explicar algo, de detalhar algo. E já o vocativo, ele está associado ali a chamamentos, né, a evocações, ok? Então, quando eu estiver na presença desses termos explicativos no meio de uma frase, ou quando eu fizer uso desses chamamentos, dessas evocações, seja no início da frase ou no final, esses termos vão ter que vir separados por vírgula. Vamos ver como é que fica. Olha só. Maria, a noiva de João, comprou arroz e carne. Notem que eu grafei aqui em azul claro, né, que a Maria, ela é a noiva do João, ela não é qualquer Maria. Então aqui eu tenho um aposto, porque eu estou explicando que Maria é essa. Então esse termo tem que vir entre vírgulas,
porque é um aposto, é um termo explicativo, ok? Agora, quando eu digo, onde está o João, Maria? Notem que aqui a Maria, eu estou fazendo um chamamento, eu estou evocando a Maria para que ela me responda onde está o João. Então, a Maria aqui está exercendo a função de um vocativo. Então, também tem que vir, né, separada por vírgula. E aqui, já no início da frase, Maria, onde está o João? Também tem um vocativo. Prestem atenção que a Maria aqui, ela não é o sujeito, porque sujeito não pode ser separado por vírgula, tá? Eu só posso separar o sujeito quando eu estiver diante de um aposto, ok? Ou de algum termo deslocado. Agora, aqui nesse caso é um vocativo, eu estou chamando a Maria para que ela me diga onde está o João. Maria não é o sujeito. Então, é um vocativo, eu tenho que separar por vírgulas. Vejamos um outro caso. Quando a vírgula vem para separar termos deslocados na frase, ou seja, como assim termos deslocados? A gente sabe que as frases, elas têm uma ordem direta, né? Que começa ali com sujeito, verbo, né? E o complemento verbal, que é ali o objeto direto e o objeto indireto, ou o complemento nominal, que compõe ali o predicado. Então, quando esses termos estiverem deslocados, ou seja, fora dos seus lugares, eu vou separá-los por vírgula. Bora lá com um exemplo. A carne eu preciso comprar. Então, eu tenho aqui eu, sujeito, verbo preciso e comprar. A carne é o que dentro dessa oração, se ela estivesse na ordem direta? Eu preciso comprar a carne. Então, eu faço a pergunta para achar ali o complemento verbal, né? Eu preciso comprar o quê? A carne. Então, a carne aqui ela está exercendo a função de um objeto direto, de um complemento verbal. Só que esse objeto direto ele está antecipado, porque ele está no começo da frase, e isso não é muito usual. Então, essa frase ela está em ordem direta, esses termos estão deslocados. Então, aqui, como o objeto direto está logo no início da frase, ele tem que ser separado por vírgula, porque é um termo deslocado. E quando eu digo, para Maria, João foi ao mercado, fica meio estranho, né? Mas a ordem direta da frase seria, João foi ao mercado para Maria. Aí eu faria a pergunta, João foi ao mercado para quem? Para Maria. Então, eu tenho aqui um complemento verbal, né? De um verbo transitivo indireto, porque aqui eu faço a pergunta, João foi ao mercado para quem? Então, na presença de uma preposição, eu tenho aqui um objeto indireto. Então, esse objeto indireto também está deslocado, está no início da frase, portanto, ele precisa também vir separado por vírgula. Agora, quando eu tenho um objeto, um adjunto adverbial ou um advérbio, também deslocado, né, fora da ordem direta da frase, ele também vai ser separado por vírgula. Quando eu digo assim, frequentemente, ele vai às compras, tá? Ele vai às compras frequentemente, seria a ordem direta da frase, né? Seria como que o adjunto adverbial ficasse lá no fim, ou no meio da frase. Mas aqui foi jogada para o início, então também tem que ser separado por vírgula. Quando eu digo, bem cedo, Maria foi à feira, eu tenho aqui também um advérbio, um adjunto adverbial, que está dizendo, né, que a Maria foi à feira bem cedo. Também está deslocado, então também vai ser separado por vírgula. Tudo bem até aqui? Continuando, vejamos agora a quarta regra para o uso da vírgula. A gente vai usar a vírgula para separar essas expressões aqui. Em suma, isto é, ou seja, vale dizer, a propósito, aliás. Toda vez que a gente for usar uma dessas expressões, elas têm que vir entre vírgulas. Maria tirou a sorte grande, ou seja, ganhou na loteria. Notem que essa expressão está entre vírgulas, tá?
Então, ela tem que estar ali isolada por vírgulas. Eu vou usar também as vírgulas para separar lugar antes de uma data. Principalmente quando a gente vai ali escrever uma carta, um e-mail, né? Então, olha, São Paulo, vírgula, aí eu coloco a data. Sempre, é regra também isso. Mas essa é tão usual que a gente não esquece, né? Vejamos a outra regra, tá? Para separar orações coordenadas assindéticas. Que seria isso, meu Deus? Uma oração coordenada e ainda assindética, tá? Oração coordenada é aquela, né, que são duas orações, tá? É uma oração composta, ou, né, como que a gente vai saber se essa oração é composta? A gente vai lá, bate o olhão, vê quantos verbos tem, né? Aí, dependendo do verbo, mas esses verbos não podem ser uma locução adverbial, não podem ser verbos compostos. Tem que ser verbos que estão praticando ações distintas. Aí eu percebo, ó, aqui tem uma oração composta, tá? Essa oração é coordenada ou não? Se ela for coordenada, é porque a primeira oração, a oração principal, ela tem sentido, tá? Se eu parar ali a minha frase e não colocar a segunda frase, ela vai ter sentido. E a segunda frase também. Se ela se apartar da primeira, da oração principal, ela também vai ter sentido, tá? E ela vai ser assindética por quê? Porque eu não vou precisar usar nenhum tipo de conectivo, nenhum tipo de conjunção para unir essas duas orações. Vamos ver como é que fica? Olha só. Maria comprou uma casa, ela ficou rica. Se eu só falar assim, Maria comprou uma casa, a frase tem sentido, ela é independente da outra. Maria comprou uma casa, ponto. A gente entende. E se eu chegar também e falar para vocês, ela ficou rica? Dá para entender perfeitamente. Então, essas orações, elas são independentes, tá? Elas não dependem uma da outra para ter sentido. E elas são assindéticas porque eu não usei nenhum tipo de conectivo. Eu apenas taquei a vírgula aí, pronto. Maria comprou uma casa, ela ficou rica. Eu poderia dizer assim, Maria comprou uma casa porque ela ficou rica. Aí eu já não teria uma oração coordenada assindética. Porque aí eu teria usado a conjunção por quê, né? A conjunção explicativa. Mas como eu não usei nenhum tipo de conjunção, só usei a vírgula, belezinha, está correto o uso da vírgula aí. A vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, ou seja, aquelas que não pedem nenhum tipo de conjunção. Certo? Agora, quando eu for trabalhar com uma oração coordenada sindética, né? Aquela oração que já tem ali a necessidade de conjunção, né? Então aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? Porque eu vou usar a vírgula também, mas se essa conjunção for a conjunção e, a conjunção aditiva e, eu não posso usar a vírgula. Vamos ver como fica. Olha só. Maria comprou uma casa, porém ela não ficou rica. Eu usei aqui, né, esse conectivo, essa conjunção adversativa, porém, né, ela comprou a casa, mas ela não ficou rica. Então, eu usei aqui uma conjunção, portanto, essa oração é uma oração coordenada sindética. Ok? Agora vejamos, o uso, é um caso especial, o uso da vírgula antes da conjunção e. Tá? Tem umas regrinhas aqui que a gente precisa considerar. Quando eu estou trabalhando orações adversativas, que são aquelas orações contrárias, opositivas, tá? E usar a conjunção ela vai sempre ser separada por vírgula, tá? Então vejamos. Chovia e fazia sol. Olha aqui a ideia contrária, a oposição. Se estava chovendo, como é que fazia sol? Então, eu usei essa conjunção aqui aditiva, porém, eu vou ter que usar a vírgula. Porque essa frase ela tem um sentido adverso, ela tem um sentido
de oposição. Então, sempre que eu estiver trabalhando com uma oração opositiva adversativa, eu vou trabalhar com vírgula, mesmo na presença da partícula e, da conjunção aditiva e, tá? Porque na outra regra lá, a gente falou que quando eu tiver uma conjunção aditiva, eu não posso usar a vírgula. Prestem atenção, esse é um caso especial. Eu vou usar a vírgula juntamente com essa conjunção aditiva e, porque essa frase ela tem uma ideia de oposição, uma ideia adversativa. Vejamos aqui. Agora, quando eu for trabalhar com uma oração coordenada com sujeitos distintos, aí como que eu vou saber se tem sujeitos diferentes na oração? Siga aquele verbo. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão primeiramente bater o olho lá na oração, procurem os verbos. Quantos verbos tem nessa oração? Para que vocês percebam quantas orações estão ali, né? Ligadas sintaticamente. E aí, a partir do momento que se encontra esses verbos, a gente vai encontrar para quem que esses verbos estão trabalhando. Obviamente, um verbo, ele sempre está a serviço de um sujeito. Ou vice-versa, né? Porque o sujeito, ele sempre necessita de um verbo para praticar a sua ação. Então, aí, achou o verbo, bora lá procurar. Bom, no primeiro verbo aqui da primeira oração, o sujeito é fulana. Já na segunda oração, o sujeito não é o fulano, é o ciclano. Então, quando houver sujeitos diferentes nessas orações coordenadas, eu vou também usar a vírgula antes dessa partícula e aí, antes dessa conjunção aditiva e. Vejamos o exemplo. Maria casou e Lia ficou solteira. Vejamos, vamos procurar os verbos, vamos seguir lá os verbos. Primeiramente, o verbo da primeira oração, casou. Quem casou? Maria. Então, Maria é o sujeito dessa primeira oração. Agora, se eu falar, qual é o verbo da minha segunda oração? Ficou. Ficou solteira, né? Quem ficou solteira? Lia. Então, eu acho também o meu segundo sujeito. E eu estou vendo que não são iguais, são distintos. O primeiro sujeito é Maria, da primeira oração, e o sujeito da segunda oração é Lia. Então, mesmo que haja o e aí, né, essa conjunção aditiva, eu vou usar a vírgula, ok? Em frases com polissíndetos, vou falar bem devagar para vocês perceberem. Polissíndetos. Nossa, mas que nome horrendo é esse, professora? É assim, polissíndonos nada mais é, tá, do que ali as conjunções, os conectivos. E quando eu digo, né, o prefixo poli significa vários, né? Então, eu vou ter vários síndetos, várias conjunções dentro de uma frase. Então, por isso que eu digo polissíndetos, várias conjunções. Quando eu estiver na presença de um montão de conjunção, seja ela adversativa, aditiva, explicativa, eu vou usar a vírgula, separando cada uma delas, tá? Então, vejamos aqui, ó. Maria casou e Lia ficou solteira. E Jade pediu o divórcio. Notem que aqui eu posso, duas regras vão se aplicar aqui. Eu tenho sujeitos distintos nessas orações, portanto, eu já teria que usar a vírgula mesmo para separá-los mesmo diante da conjunção e também eu tenho aqui duas vezes a conjunção e, então eu tenho aqui uma certa variedade, né, de conjunções, de polissíndetos. Então, também eu tenho que usar a vírgula. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, essa vírgula é justificada por duas regras. Porque existem sujeitos distintos nas orações e porque há a repetição, né, aqui a presença de várias conjunções. Ok? Tudo bem até aqui? Agora, vamos para o que é mais importante. Vamos fazer aqui uns exercícios que caíram lá no vestibular, né, da Univesp em 2017, né, um exercício que está relacionado aí com o que vimos, com o uso da vírgula.
Então, bora lá. É a questão 56 do vestibular Univesp do ano de 2017. A vírgula é um sinal de pontuação usado para marcar uma pausa no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta um período corretamente pontuado, seguindo a norma padrão da língua portuguesa. E seguindo também, quando eu digo seguindo a norma padrão, e eu também estou dizendo seguindo as regras, né, para o uso da vírgula. Então, bora lá. A alternativa A, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Depois, na alternativa B, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Alternativa C, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Na alternativa D, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. E a alternativa E, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Agora, a gente olhando bem para essas alternativas, qual a alternativa que vocês acham que está correta, que o uso da vírgula está aqui usado corretamente? Na alternativa A, se a gente bater o nosso olhão aqui, tá? O aluno levantou o braço separado entre vírgulas, pois tinha uma dúvida, tá? Aqui no caso, o braço, ele está exercendo o papel de um objeto direto. E o objeto direto para vir, né, com vírgula, vir separado por vírgula, ele tem que estar deslocado, né? Então, aqui ele não está deslocado, tá? Na alternativa B, o aluno separou, né? Levantou o braço. Lembram que eu falei que não se pode separar o sujeito do verbo? E aqui foi separado. Separou o aluno, o levantou, ficou lá junto com o braço. O levantou, ficou junto com o objeto direto. Não pode, tá? Porque a gente não pode separar sujeito do verbo, ok? Então, não tá certo. Agora, se eu digo assim, o aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Tá? O aluno levantou o braço. Pois, esse pois aqui, tá dando ideia de quê? Não está dando uma ideia de explicação? Ele levantou o braço porque ele tinha uma dúvida. Por quanto ele tinha uma dúvida. Então, eu estou diante de uma conjunção explicativa. E quando eu tenho uma oração coordenada, né? Uma oração coordenada sindética, ou seja, aquela que pede ali uma conjunção, eu uso vírgula para separá-las. Portanto, a alternativa C é a que mais se aproxima aqui de estar correta. Mas vejamos as outras. O aluno levantou o braço, pois tinha uma dúvida. Por que é que esse tinha uma dúvida ficou isolado aqui? Tá correto isso? O aluno levantou o braço, tá? O aluno sujeito levantou o verbo. O braço aqui é objeto direto, pois tinha uma dúvida. E aqui o dúvida está fazendo o papel do quê? O aluno tinha o quê? Esse o quê aqui não está fazendo o papel também de um objeto direto? Então, esse termo também, ele só poderia estar separado por vírgula se ele estivesse deslocado. Também não está correto. Agora, a alternativa é, o aluno levantou o braço pois tinha uma dúvida. Não há nenhum tipo de pausa. Não foi aqui separado essas orações. Ela ficou como se fosse uma única oração. Também está errado. Por quê? Vocês podem me dizer que aqui há duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Levantou e tinha. Então, obviamente, aqui eu tenho duas orações. Portanto, a única alternativa que a gente pode considerar é a alternativa C, porque ela usa vírgula para separar uma oração coordenada sindética, e nesse caso, essa oração sindética ela é explicativa, então a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem até aqui? Vejamos lá um outro exercício.
Aqui a gente vai ter que ler um trecho, tá? De um texto, que o texto foi lá trabalhado também para outras questões, mas eu separei só o parágrafo que vai ser interessante para que a gente faça esse exercício aqui. Bora lá. Tentativa e erro, experimentar o novo, entender que algumas questões não têm respostas completas ou podem mesmo não ter uma resposta, cultivar a noção de que o fracasso é essencial para o progresso, aceitar que erros são o que nos faz eventualmente acertar, saber persistir quando as dificuldades parecem não acabar. Tá? Aí a questão é qual? Essa questão já é do vestibular de 2018, a questão 5. No primeiro parágrafo, que é esse parágrafo aqui que eu excertei de lá, né, da prova e trouxe para a gente poder fazer a nossa questão aqui, resolver esse exercício. No primeiro parágrafo, as vírgulas são empregadas para enfatizar palavras empregadas com sentido figurado. Essas palavras aqui estão com sentido figurado, pessoal? Não encontro aqui nenhuma palavra com sentido figurado. Elas estão aqui no seu sentido genérico, no seu sentido próprio, no seu sentido denotativo. Então, a alternativa A não se aplica. Alternativa B, separar elementos que se somam em uma sequência. De fato, aqui é uma sequência, né? Aqui foi sendo ali pontuado sequencialmente, né? As atitudes, as ações que se esperam, que se esperam praticar. Vamos segurar aqui a alternativa B por enquanto, vamos ver as outras. Contrastar expressões com sentidos contraditórios no contexto. Aqui também não vejo nenhuma expressão contrária. Não há nenhuma expressão contrária que denote aqui a diversidade ou oposição. Listar eventos históricos que se sucederam cronologicamente. Aqui não há nenhum evento histórico. Não estamos falando de nada que tenha acontecido e que tenha ficado marcada ao longo do tempo, ficado ali registrado historicamente. Também não se aplica essa alternativa. E quando eu digo evidenciar que o parágrafo é a citação do discurso de um terceiro, não tem nenhum aqui indício de que isso seja uma citação. Não há nenhum termo entre aspas que indica uma citação, não há citação de nenhum autor ou de nenhuma pessoa, de nenhuma autoridade, né, que dê indício que esse parágrafo se trata de uma citação. Portanto, a alternativa que mais se aplica, que mais cabe aqui, é a alternativa B, separar elementos que se somam em uma sequência, tá? Porque aqui a gente vem elencando, né, as atitudes, as ações. Então, de fato, está aqui separando uma sequência, porque vem um termo após outro, sequencialmente. Então, a alternativa correta é a alternativa B, separa uma sequência de termos, ok? Bom, pessoal, a gente para por aqui, nesse quesito aqui, né, nessa aula sobre o uso da vírgula. Coloquei aqui algumas regras para vocês, mas é importante também que vocês procurem fazer mais exercícios, né? Porque esses exemplos que eu dei aqui para vocês e os exercícios que fizemos não vão dar conta, né? Para que vocês apreendam melhor essas regras, tá? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre gramática e depois vamos falar sobre alguns movimentos literários que a gente tem percebido que tem incidido mais, que tem caído com maior frequência, né, nas provas do vestibular da Univesp, ok? Então, até a próxima. A gente fica por aqui. Muito obrigada.